porque Ele vive.
nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, é por Sua graça, pela fé, chegamos até aqui. Nessa longa jornada de fé, o Senhor tem nos sustentado cada dia, e nós damos graças ao Senhor por ter nos dado condição para estar aqui. Pelo contrário, não estaria, mas aqui estamos, ó Deus. Estamos nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados, e nós recomendamos o restante desse culto ao Senhor. Da Tua parte, fala conosco nessa noite. Para a glória de Deus nós te pedimos. Amém. Boa noite com Jesus. E nós vamos ler a Escritura em Atos capítulo 16. E vamos ler o versículo 18. Ou seja, é o versículo 31, versículo 31 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Então vamos ouvir, obedecendo assim um pequeno sentimento que eu tive, e pensando assim, que às vezes tem gente que é chamada de igrejeiro, e até ele mesmo diz isso, né, que ele fica meio desconfiado que ele é igrejeiro, mas não é bem isso. Tem pessoas que têm responsabilidade de manter os cultos, e principalmente de segunda-feira, culto de oração, cultos evangelistas, e o culto de feira também, que é mantido por essas pessoas, que sem as quais, né, irmão Jardim, nós não teria o culto, mas vocês são aqueles que têm mantido, sempre tem aqueles que sustentam o culto, e nós cultuamos a Deus por causa daqueles que vêm no culto, né? Se não viesse ninguém, era um sinal que não precisava ter culto aqui na igreja, né? Mas também tem aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que não pode deixar de vir, porque tem internet. Mas, graças a Deus que estão acompanhando, dentro da ordem, né? E é abençoado também, e aumenta, né, a audiência, e nos anima e nos encoraja a saber que tem pessoas que estão conectadas, ouvindo. Mas vamos ler a Bíblia para nós entrar no nosso assunto aqui. Somente um versículo, seguindo o que nós vinha falando. É o versículo 31 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus abençoe a sua palavra, podeis sentar. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar
alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio e rancor. Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria, eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, só não vai me afastar do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Mas não vai me afastar de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos falar um pouquinho nesse assunto. Você lembra que nessa mensagem, Tua Casa, nós estudamos ultimamente, nós lemos ultimamente, naquela parte da pergunta que fizeram para o irmão Brana, quando ele usou essa escritura, se todos da família, então, vai ou ia no arrebatamento. E ele disse ali no começo, na abertura da resposta, disse, sim, sim. Se crer, é possível, todos vão no arrebatamento. Mas aí ele continuou muito na pergunta, no parágrafo 59, ele terminou de responder a pergunta, e falou muitas coisas, mas respondeu que sim, que vão. Depois de muitas coisas, ele disse que era assim. Mas a pergunta seguinte, seguindo a essa, é perguntando sobre a fé. Deixa eu voltar aqui, porque está a pergunta feita aqui. Parece que...
Deixa eu ver. Foi a partir do 59 que fez a outra pergunta. 59. Então, se ele não passa pelo julgamento, para onde ele vai? No arrebatamento. Isso aqui é o final da pergunta. Veio, porque este é o julgamento após o arrebatamento. Veio? Não passará pelo juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o fim da resposta da pergunta. E aqui é outra pergunta, então diz assim: nós compreendemos que o mundo foi criado pela fé. Poderia você, por favor, explicar um pouquinho sobre fé? Então a continuação é sobre fé. Mas isso vem lá de onde ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí ele fala bastante aqui. Eu não vou continuar a leitura aqui da resposta. O Mombrana estava respondendo pergunta que ele não tinha elas antes, era de momentos. Mas ele tinha falado isso antes e tinha falado depois, coisa que ele não a lembrou na hora que estava respondendo. Mas no parágrafo 81, fala de usar fé. O centurião, o carcereiro, ele usou fé. Ele creu de tal maneira que aqueles homens tivessem que dizer para eles: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. E nessa noite nós vamos pensar na tua casa. Pense na sua casa. Eu vou pensar na minha casa. Até porque todo culto aqui, todos estão pedindo oração por fulano de tal e toda a família. Fulano de tal e toda a família. Incluindo família, e família, e família. Família é tua casa. Então, o profeta falou aqui, não é na resposta aqui não, aqui já estava fora da resposta, parágrafo 81. E você observou há pouco tempo atrás, na explicação, explicando aquilo, há poucos momentos atrás, a mesma coisa sobre aquele romano ali, veio dizendo: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Veja, esta é uma pergunta. Ser salvo, veja, eu voltei e apanhei tudo que havia e extraí e regressei e tomei a Jó. Porque aqui nessa mesma mensagem ele foi falando assim, daí ele diz assim: vamos tomar a Jó, para nós falar desse assunto, negócio de tua casa. Então, irmão, será que está tu e tua casa? Mas como será isso? Como que será o plano de Deus para isso acontecer? Aí ele diz assim: vamos tomar Jó, para nós ver o que aconteceu com a casa de Jó. Aí você já analisa o que nós lemos nessa mensagem. Ó, fiel a Deus, oferecendo holocausto a Deus, lembrando da tua casa, teus filhos. Mas o que aconteceu na casa de Jó? Debaixo da oração de Jó, da fé de Jó, dedicação de Jó e o holocausto de Jó, veio, foi um furacão lá de vento e acabou com tudo. Que maneira, Deus tem maneira para as coisas. Mas depois você vê aqui Jó recebendo tudo em dobro do que ele tinha, depois de passar por tudo. E depois Deus diz que o irmão Brano diz que Deus retribuiu a Jó o holocausto dele por seus filhos
e ele está junto com eles lá do outro lado. Aí você pensa, quando Jó estava intercedendo a Deus, os filhos dele estavam fazendo aniversário, fazendo festa na casa de um, festa na casa do outro, e ele estava temendo a perca da sua família. Mas veja, então aqui, esta é uma pergunta Sirchal, veja, eu voltei e apanhei tudo que havia, e extraí, e regressei, e tomei Jó, e todos eles, coloquei-os aqui no caminho, e os direcionei. É isto que é fé. Isto, a pergunta é negócio de fé. Isto é fé. E a fé, irmão, ela faz coisa que às vezes está além do que nós desejamos, do que nós pensamos, do que nós quer, às vezes. Porque no caso da fé de Jó ali, ela fez coisas que foi extraordinária. Mas veja assim, é fé. Vê você? Jó usou a fé. Nós vamos usar a fé, não importando o que aconteça. O romano usou a fé. Nós estamos prontos para usar a fé e tudo mais. Vem apenas. Eu penso dessa forma, se eu, fazendo isso do meu modo, será que vai dar certo? Às vezes não é como a gente pensa, mas se tiver fé, então nós vamos receber o que nós cremos, não importa o que venha a acontecer. Então, nesse pouco tempo que nós temos, nós vamos pensar nesta fé. Fé pelos nossos. Antes aqui, no parágrafo 78, ele diz assim, perguntas que precisam de tempo. Ele pediu um tempo para responder essa pergunta, não respondeu na hora, e foi responder essa outra. Aí, nós vamos voltar lá na pergunta que nós falamos nela, que está aqui no parágrafo 60. Nós compreendemos que o mundo foi feito pela fé. Poderia você, por favor, explicar um pouquinho sobre fé? Sobre fé. Aí, fé para crer pela sua família. Vamos pensar nisso, às vezes eu não vou ler, às vezes eu vou ler, mas vamos falar nisso aqui nessa noite. Aí, mas minha família é custosa. Você já pensou a minha família como é que é? Mas, irmão, tem uma coisa, eu estava pensando, aquele carcereiro lá, ele tinha uma influência sobre a sua família. Ele tinha uma influência. Que quando ele creu, aquele povo viu que ele creu, então eles não teve como duvidar. Porque ele não era uma pessoa qualquer, uma pessoa de influência para a sua família. Então sempre tem uma pessoa de influência para a família. E essa pessoa sempre interessa pela família, pelos entes queridos, como foi perguntado aqui nessa pergunta anterior, e ele sempre intercede. Mas eu estava lembrando aqui, antes de nós começar a ter a explicação do irmão Brana, voltando aqui atrás, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Eu estava lembrando, irmão, nisso aqui, eu estava lembrando daquele ladrão da direita. Eu tenho pensado naquele homem. Aquele ladrão estava informado de quem era Jesus. Ele não deu conta de seguir a Jesus de uma maneira, mas de outra maneira acabou que ele seguiu Jesus lá na cruz. Eu cheguei a pensar assim, quem sabe aquele ladrão podia ter surgido de uma família de crente, e quem sabe ele tinha uma mãe, um pai que intercedia por ele, orava por ele sabia disso. Por isso ele estava de olho em Jesus ali e sabendo que Jesus não tinha nenhuma culpa para estar ali. Dá para a gente pensar nisso aqui, que aquele ladrão teve alguma pessoa de influência na vida dele para ele ter aquela decisão na última hora. Porque tem gente que vai decidir na última hora. E nós vemos que a pessoa tem um meio mundo de coisa para ele vencer. Mas quando chega a hora que todas essas coisas não valem para ele, aí ele recorre àquele último recurso, que é a fé, em uma pessoa que tem fé. Amém? Vocês sabem que eu tenho essa influência na minha família? Eu tenho essa influência na minha família, não falando nos meus filhos, não. Falando de uma imensa família dos meus irmãos, que são 8. E todos eles têm a atenção voltada para a gente. Eles acompanham de longe. Às vezes algum de perto, como o irmão Adinor e as minhas irmãs, mas tem uns que não seguem de perto, mas seguem de longe. Você sabe que tinha alguém que seguia Jesus de longe, acompanhava de longe. José de Arimateia era um discípulo de Jesus, só que ele era camuflado. Ele não tinha coragem. Ele não tinha coragem de se identificar. Mas ele seguia, ele acompanhou, não só até a cruz, mas até a sepultura. A ponto de ele pedir o corpo de Jesus para colocar ele naquela sepultura nova que ele tinha lá naquela rocha. Você imagina a nossa influência, ela atinge a nossa família. Não tem como fugir. Eu vou ler uma coisa aqui que está bem atrás, não está aqui na resposta, mas no parágrafo 32. Aqui fala dos filhos de Jó no céu, 29. Os filhos de Jó no céu esperando por ele. Eles não ficaram na terra com toda a herança de Jó. Jó era para deixar uma herança para aqueles filhos dele, absurdo, é o homem mais rico que tinha. Tanto que ele recebeu em dobro lá no final da vida dele. Você imagina que fortuna que Jó ia deixar para os seus filhos. Mas ao invés de deixar uma herança aqui na terra, ele teve uma coisa muito maior, porque eles foram e estavam esperando ele lá. Porque Deus não deixou eles ter aquela herança terrena, mas a herança espiritual e no céu. Amém? Mas não é o que eu vou ler. Então aqui diz assim, 32. Você que tem filho custoso, filha custosa e essas coisas todas, mas tem uns que não é, tem uns que é mais chegado. Tenho visto um velho garoto que tem sido ruaceiro, voltar e vir no altar, a velha mãe olhando para baixo. Mas alguém começou a falar, querer mostrar que os de lá veio aqui. O irmão Brana, numa força de expressão, ele falou sobre esse rapaz aqui. Então vamos ler esse 32, você vê.
para nós ver como é que pode ser. Mesmo que eu morro antes deles, mas de algum modo, antes deles partir daqui, Deus o fará voltar diretamente para o caminho. Deus vai fazer isso, Deus faz isso. Você está intercedendo, a igreja está orando por esses pedidos. Antes deles partir, você tem uma influência sobre eles. Então veja bem, mesmo que eu morra antes deles, mas de algum modo, antes deles partirem daqui, Deus os fará voltar diretamente para o caminho. Eu creio nisto. Você crê nisto? Alguma coisa enxota um filho pródigo para a casa do pai. Alguma coisa acontece que ele tem que voltar. Ele conhece, ele sabe o caminho. Eu creio nisso. De algum modo ou outro, ele deixará isso tão deplorável para eles, até que eles terão que fazê-lo, vem? Eu tenho experiência disso, irmãos. Um filho da gente, que o povo pensa que ele está mais longe, porque prosperou muito na vida, e às vezes, irmão, ele é o que pode estar mais perto, porque ele é dependente de Deus em tudo, inclusive na sua saúde. E quando as coisas apertam, ele corre. Ele sabe para onde correr. Ele sabe aonde recorrer. Eu vi a Marlene falando uma coisa aqui hoje, ali, mesmo inconsciente do que está falando. Ela diz que vai entrar no céu. Ela vai estar lá. Ela crê que vai estar lá. E ela diz que vai primeiro, e quando a Elias chegar na porta, ela vai estar esperando lá. Aí ela vai decidir se ela vai mandar ele entrar ou não. Ele passa raiva demais nela, né? Mas não tem jeito, você acha que com a mãe ali, tem jeito de dizer, ó Jesus, não deixa ele entrar não, porque senão nós brigamos aqui dentro. Mas faz lembrar de José lá no Egito, depois de tudo aquilo que fizeram, brigaram e quiseram matar ele, fizeram tudo que fizeram. Mas quando ele viu os irmãos chegando ali, ele é um tipo de Cristo. Quando ele viu seus irmãos chegando ali, e ele estava com o poder na mão, não teve como ele recusar a deixar eles entrar. E ele intercedeu por eles. E eles entraram, toda a casa de Jacó, entrou lá 70 e tantas pessoas. Será salvo tu, José, e também a tua casa. Será salvo dessa fome que está aí fora. Entra e coma à vontade. Mas, veja bem, mesmo que eu morra antes deles, mas esta é a maneira que eu creio, serão salvos tu e tua casa. Já vi muitos já observei isto vindo em minha reunião, muitas vezes, um velho garoto que tem sido ruaceiro por toda a sua vida, sobe ali, e ele cai de joelho e começa a chorar. E levanta e diz, bem, eu tinha uma querida velha mãe, se ela está no céu nessa noite, eu sei que ela está olhando para baixo, e ela está feliz em ver neste lugar. Aquele velho garoto ruaceiro, a mãe já tinha ido, mas ele
Ele estava calculando assim, ela está olhando, eu vim aqui no altar e me render a Deus. Que coisa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Agora importa que jeito, Deus sabe o jeito, amém? Veio. O que é? Aquela velha mãe orou e creu. Veja, ela se foi há muito tempo atrás, mas aqui estão as suas orações, porque a justiça, veja, tu e tua casa serão salvos. Deus sabe como agir, ela sabe como fazer. Ele sabe como fazer tudo corretamente. Como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, não é fraco em um lugar e forte no outro. Ele continua falando. Sempre, se nós somos nascidos no Espírito de Deus, somos fortes. Todo lugar, todo o tempo. A nossa oração é forte. A oração de uma mãe é forte. Esses pedidos de oração que vêm aqui por família, de Zé Rosa, irmã Zilda, é forte, é poderoso, fica registrado diante de Deus. Ela pediu, ele pediu, e eu vou conceder. Mas aí, o irmão Bruno começa a responder a pergunta, mas, olha, nem não entrou na pergunta. Nem não entrou. O mundo foi formado, aqui a pergunta foi feita. Nós compreendemos que o mundo foi feito pela fé. Poderia você, por favor, explicar um pouquinho sobre fé? O mundo foi formado. Agora lá em Hebreus, nós descobrimos que nós compreendemos que o mundo foi feito através de coisas não visíveis. A fé é prova das coisas que não se veem. Como é que é? Fala. Mas vamos lá. Agora, eu tentarei ser rápido. O Mambrão disse que queria ser rápido. Eu só tenho 5 minutos. Porque eu não observei todas aquelas perguntas ali agora. Vamos apenas voltar uma pequena viagem. E já são 10 e eu disse para a mamãe que eu estaria pronto para ir por volta das 10. Está você com muito sono para esperar só 1 minuto? Ou muito cansado? Vem? Está terminando. Bem, veja, antes de existir qualquer coisa, vamos ver, antes que houvesse luz, antes de haver um mundo, antes de haver uma estrela, antes de haver um átomo, antes de haver ou de existir uma molécula, ali estava Deus. Quem é essa pessoa? Deus. É Ele. É Ele luz. É Ele. Ele é Deus. Isso é simplesmente tudo que você pode dizer. Vem? Deus é tudo isso que se pode ver. Deus está em tudo. Deus é luz. Quando houve luz, porque Deus era luz. Apenas pense uma molécula
é um pequeno átomo. Existem tantas moléculas, vem. Então, além das moléculas, antes mesmo de existir uma só delas, Deus já existia. Ele era tudo e preenchia tudo. Deus, Ele já era tudo e Ele preenchia tudo. E Ele preenche. Nós podemos olhar na mínima coisa que tem vida, que caminha assim, menos que uma pulga, e ela sabe andar, ela sabe procurar seu alimento, ela sabe. Então, a vida está ali dentro. Sem vida ela não andava. Você dibui uma barrinha de coisa que a sementinha quase você não vê ela, mas a vida está dentro daquela pequena semente. Deus era tudo e preenchia e preenche tudo. Esse é Deus. Agora, nesse Deus, agora nós vamos parar, porque não tem jeito de ir mais. Mas eu quero dizer aqui, na resposta a essa pergunta, diz que fé é uma lei. Fé é uma lei, mesma coisa que a vida é uma lei dentro daquele menor bichinho que você pode ver. Um piolho de galinha é muito pequeno, não é? Mas tem vida nele, ele sai, e ele chupa, ele come, não come? A vida que está ali é Deus. Agora vamos imaginar essa grandeza de Deus, do mínimo até o máximo. Ele era tudo e ele preenche tudo. E Ele tem preenchido as nossas vidas. Por isso que essa fé, ela tem poder, porque é Deus. Então, o que eu quero deixar aqui é isso aqui. Do mesmo jeito que aquela vida é ali, essa mesma fé que Ele teve para criar o céu e a terra, é a mesma fé que está dentro de nós, e é uma lei de Deus que Ele coloca dentro de nós, e essa lei é usada para essas coisas as quais nós cremos. É uma lei de Deus dentro do coração do crente. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aí, se tivesse tempo de nós conversar nisso bastante, nós ia descobrir mais coisas. Deus abençoe a cada um.